As Olimpíadas que nós conhecemos surgiu no século 8 a.C., na Grécia Antiga, na cidade Olímpia. Desde então, com algumas pausas entre alguns momentos, os Jogos Olímpicos viraram tradição no mundo todo. Mas hoje eu vou falar para você sobre uma Olimpíada específica que aconteceu em um dos momentos mais controversos da história da humanidade. Você já ouviu falar sobre as Olimpíadas do ditador Hitler? Quando Berlim foi convidada para receber os Jogos Olímpicos, o nazismo ainda não estava instaurado na Alemanha. Mas quando Hitler tomou o poder da Alemanha em janeiro de 1930, o Comitê dos Jogos quis voltar atrás na escolha do país, mas foi sem sucesso. Os nazistas queriam utilizar os Jogos para poder fazer propaganda do regime e do suposto progresso que a Alemanha estava passando. Para isso, os engenheiros projetaram um estádio de última linha que custou 30 milhões de dólares. Todas as indústrias alemãs apoiavam os Jogos na tentativa de mostrar para todo mundo o orgulho e a glória de ter Adolf Hitler como líder do seu país. Para isso, nada poderia sair do controle dos alemães. Uma Olimpíada perfeita deveria servir de exemplo para o mundo todo. Eu sou Guilherme Marques e conheça agora as 5 curiosidades sobre as Olimpíadas nazistas. Número 1. As Olimpíadas do Povo. As Olimpíadas em Berlim não foram bem aceitas por outras nações. Muitas ameaçaram fazer boicote para cancelar o evento, como foi o caso dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suécia, Tchecoslováquia e Holanda. Muitos atletas judeus de vários países também decidiram boicotar os Jogos de Berlim, mas acabou que muitos mudaram de ideia quando o Sindicato dos Atletas Amadores dos Estados Unidos decidiu participar, enfraquecendo a aliança de boicote que seria formada. Antes disso, os norte-americanos propuseram até mesmo uma Olimpíada alternativa, que aconteceria em Barcelona e se chamaria Olimpíadas do Povo, mas que também não deu muito certo por causa do início da Guerra Civil Espanhola. Os especialistas afirmam que se os Estados Unidos tivessem boicotado as Olimpíadas, seria um bom momento para Hitler interromper os seus planos e entender que o mundo estava resistente ao nazismo. Após o fim dos Jogos, a força nazista só aumentou e a perseguição dos judeus e outros inimigos do nazismo acelerou, culminando na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Número 2. O início do revezamento da tocha. A chama olímpica é uma tradição desde a Grécia Antiga. Na mitologia grega, a história humana dá início a partir do titã Prometeu, que foi contra as ordens de Zeus e roubou o fogo dos deuses para entregar à humanidade. Esse mito fez com que o fogo tivesse status de elemento sagrado, fazendo com que as tochas fossem mantidas acesas nos templos. Já na era moderna, essa tradição voltou através da pira olímpica durante os Jogos de Amsterdã em 1928, mas somente em Berlim que a chama foi utilizada em tochas e que começa a acontecer o revezamento que ocorreu da Grécia até Berlim. A intenção da Alemanha era mostrar ao mundo o elo que existia entre eles e a Grécia Antiga, para simbolizar o mito racial de que a civilização alemã era superior a todas e herdeira justa da cultura ariana da antiguidade clássica. Durante 13 dias, eles cruzaram diversos caminhos até chegar na pira olímpica do estádio de Berlim, marcando o início oficial dos Jogos organizados por Hitler. Número 3. Pombos acabando com a festa. A abertura das Olimpíadas é um momento que todos esperam. Geralmente é um grande espetáculo em que os atletas olímpicos são apresentados e dão início aos Jogos. Em Berlim não foi diferente. A cerimônia, que contava com a presença de Hitler, teve o propósito de enaltecer os valores da sociedade alemã. Mas um fato muito curioso e tanto quanto engraçado aconteceu durante a cerimônia. Acontece que, em um dado momento da festa, foram liberados milhares de pombos brancos. Mas com o disparo de um canhão, os pombos se assustaram e defecaram em todo mundo que estava próximo. Pelo jeito, os pombos também não estavam muito felizes com as Olimpíadas de Hitler. Número 4. Jogos ao vivo. Além de terem inventado o revezamento da tocha, as Olimpíadas de Berlim conseguiu um outro grande feito. Ela marcou por ser o primeiro evento esportivo da história mundial a ter uma transmissão ao vivo. No total, foram apenas 72 horas de transmissão ao vivo, mas mesmo assim já é considerado um grande marco. Os sistemas de transmissão foram em 180 linhas e 25 quadros por segundo. 4 áreas diferentes foram transmitidas usando 3 câmeras. Número 5. Final das Olimpíadas em Berlim. Durante todos os jogos, a propaganda política foi enorme, e afinal, essa era a maior intenção de acontecer as Olimpíadas em Berlim. Um documentário foi realizado na época de nome Olímpia, Ídolos do Estádio. Muito polêmico, pois foi realizado por uma diretora cinematográfica alemã e simpatizante do nazismo.
A Alemanha saiu ganhando na competição. Quanto mais eles ganhavam medalhas, mais Hitler continuava o seu projeto de expansão. Após o fim dos jogos, as perseguições aos judeus foram retomadas e intensificadas. Apenas 2 dias após a final, o chefe da Vila Olímpica suicidou-se ao saber que havia sido demitido do serviço militar por ser de origem judaica. As Olimpíadas de Hitler foi a última antes da Segunda Guerra Mundial. Enquanto ela acontecia, já haviam rumores de uma guerra que iria devastar a Europa. Começava então a Segunda Guerra Mundial e as edições dos jogos seguintes, como Tóquio nos anos 40 e Londres em 44, foram canceladas. E aí, gostou do vídeo? Um grande abraço para você então e até a próxima. Tchau!